Graça e paz, queridos. É um prazer estar de volta a este abençoado canal para mais uma reflexão escatológica. Hoje estaremos refletindo sobre a abertura do segundo selo, que consta do capítulo 6, versos 3 e 4 do livro do Apocalipse, que passo a ler. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. Saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Meus queridos, o título da nossa reflexão de hoje é A Trajetória do Cavalo Vermelho. Porém, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, faço dois destaques importantes. O primeiro refere-se à soberania de Deus em ação e sua vontade permissiva. Ou seja, todos os fenômenos registrados do capítulo 6 ao capítulo 19 do livro de Apocalipse acontecerão no futuro, conforme a vontade soberana de Deus, ou seja, debaixo da vontade permissiva de Deus. Nada que ocorrer acontecerá por obra e graça de outros poderes, de outras ações que não estejam alinhadas à vontade soberana de Deus, à vontade permissiva de Deus. Deus usará de mecanismos distintos, usará instrumentos da natureza, usará as forças humanas para fazer valer a sua vontade, para fazer cumprir os seus decretos, a sua vontade. E a sua vontade, os seus decretos se referem à punição dos homens ímpios, dos pecadores, dos rebeldes, inclusive dos filhos de Israel, ou seja, do Israel desobediente, o Israel que tem histórico de rejeição a Deus na pessoa de Cristo. No tempo da grande tribulação, os que assim permanecerem, os filhos de Israel que assim forem encontrados, estarão incluídos nos juízos que cairão no período da grande tribulação. O segundo destaque a ser considerado refere-se à distinção que há entre grande tribulação e perseguições impostas à Igreja de Cristo. Como já ficou demonstrado em palestras anteriores, a grande tribulação são juízos que cairão sobre a humanidade ímpia no tempo do fim, incluindo os filhos de Israel desobedientes, os filhos de Israel rebeldes. A Igreja de Cristo não compete receber juízos de Deus, não compete ser julgada, posto que ela já foi julgada no Calvário. Jesus, instruindo os seus apóstolos antes que ele realizasse o sacrifício da nossa redenção, ele afirmou aos discípulos, dizendo que eles seriam perseguidos, eles seriam entregues às sinagogas, entregues às prisões, seriam levados à presença dos magistrados, à presença dos governadores, dos reis, por causa do testemunho do Senhor Jesus. Eles seriam odiados por todos. E inclusive Jesus afirmou que mataria alguns deles lá no iniciozinho da igreja, como de fato aconteceu. E no correr do tempo, a igreja continuou sendo perseguida, tanto por judeus
a casta sacerdotal judaica, como pelo Império Romano, nos seus formatos iniciais, ou seja, Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. E posteriormente, no novo formato que foi liderado, né, pela Igreja Católica Apostólica Romana, que foi denominado de o Santo Império Romano, que durou 1000 anos, melhor dizendo, durou 1100 anos. E durante esse período a Igreja sofreu uma fortíssima perseguição. Eles eram denominados pela Igreja Católica de os hereges. Por exemplo, no ano 1572, a Catarina de Médici, a rainha mãe que era regente na França, mandou eliminar 70.000 huguenotes, 70.000 crentes em Cristo Jesus. E após essa chacina, nos anos seguintes, mais 200.000 foram mortos e 500.000 foram deportados para vários países. Os reis católicos da Itália, da França, de Portugal, da Espanha, varreram os protestantes, né, dos países católicos para outras nações, né, limpando assim a Europa Central dos protestantes. Ou seja, a Igreja sempre foi perseguida. Tivemos outra grande perseguição pelos muçulmanos. O Islã, a espada do Islã perseguiu os crentes, perseguiu os cristãos. A espada do Islã se levantou contra Cristo, né? Contra os cristãos, e 630.000 nesse período, no período da Idade Média, foram mortos pela espada do Islã. E em outras épocas também os muçulmanos continuaram perseguindo o povo de Deus, perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos. Até os dias de hoje, os muçulmanos perseguem os cristãos nas Filipinas, na Indonésia, né? Enfim, em todos os lugares onde eles dominam, eles estão perseguindo, estão queimando a igreja, estão assassinando pastores, né? Estão expulsando. O mínimo que eles fazem é criar leis que prejudicam, né, socialmente os cristãos. Enfim, não será diferente no período da Grande Tribulação. Até nos primeiros anos da Grande Tribulação, que a igreja ainda estará aqui na terra pregando o Evangelho, a igreja sofrerá perseguições, mas ela não precisa temer as perseguições, porque é inerente ao seu trabalho de evangelização, ao seu trabalho de divulgação do Evangelho de Cristo, né? Do poder transformador do Evangelho. Então a igreja não tem que temer perseguições, porque ela não sofrerá juízo. Pelo contrário, ela julgará o mundo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, ele afirma que nós, Igreja de Cristo, julgaremos o mundo e julgaremos os anjos. E Jesus afirmou no capítulo 22 de Lucas, verso 30, que os apóstolos se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também está lá em Mateus 19, verso 28, não é? Os apóstolos, ou seja, o fundamento da igreja, os representantes da igreja de Cristo, se assentarão
Naquele dia tão temeroso para os ímpios, se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Por isso, é importante que a gente compreenda essa grande distinção, essa grande diferença. A igreja do Senhor Jesus não será alvo do juízo de Deus, mas a igreja continuará aqui na terra sofrendo perseguições, sofrendo aflições. Mas Jesus assegurou à igreja que estaria com ela. Diz: estarei, lá em Mateus capítulo 28, ele afirmou: e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Outra vez ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Cristo está com a igreja, está no meio da igreja. Foi revelado a João lá no capítulo 1 de Apocalipse. João viu o Senhor Jesus na sua glória, no seu esplendor, no meio dos 7 castiçais, ou seja, que representam a igreja do Senhor Jesus. Ele está sempre no meio. No capítulo 5 também, João vê o Cordeiro como alguém que tinha sido morto, mas que estava vivo entre os 24 anciãos e os 4 querubins e milhares de anjos, não é? Ele foi visto no meio, ou seja, sempre o Senhor Jesus é o protetor, é aquele que está sempre junto com a sua igreja. Então não precisamos temer nem grande tribulação e nem perseguição. A igreja estará aqui na terra até que ela seja arrebatada, antes que ocorra o Armagedon, ou seja, o último galope do cavalo vermelho. Queridos participantes, de acordo com o texto lido, extraímos 3 pontos importantes para a composição de nossa reflexão. Em primeiro lugar, o significado da figura escatológica e sua área de atuação. Em segundo lugar, a outorga de poder dado ao cavaleiro, ou seja, a sua universalidade, poder universal. E em terceiro lugar, a posse de uma espada diferente. O primeiro ponto destacado refere-se ao símbolo da figura, ou seja, ela representa a guerra. Consenso geral, todos os intérpretes do livro de Apocalipse afirmam que esta figura é o símbolo da guerra. A sua área de atuação fica restrita ao período da grande tribulação. A maioria pensa assim. Porém, eu tomo a liberdade para discordar em parte, né? Ou seja, atribuir a esta figura escatológica um significado mais amplo, ou seja, seu galope começa lá no início da história sagrada. Os filhos de Adão, né, os descendentes de Adão, né, desobedeceram a Deus, rejeitaram a Deus, renunciaram os princípios divinos, né, as diretrizes divinas, né, e se tornaram grandes pecadores, grandes assassinos, derramaram muito sangue, grandes idólatras, né? E Deus então resolveu destruir toda aquela geração, preservando só Noé e seus descendentes, Noé e seus filhos.
Entretanto, os filhos de Noé também se tornaram, né, ou continuaram a saga de desobediência, de idolatria, né? Aliás, até com maior intensidade, né? Porque, por exemplo, o Nimrod, bisneto de Noé, ele construiu uma cidade e ali construiu uma torre, não é? E montou ali naquela cidade, não é? Um centro de idolatria, em primeira mão, idolatria a si próprio, né? O homem passou a partir dali a adorar a sua própria imagem, adorar a si próprio, né? Os homens passaram a adorar a si próprio, rejeitando assim a adoração do verdadeiro Deus, né? E a partir dos filhos de Noé, nem só do seu bisneto Nimrod, mas como os netos e bisnetos dos outros filhos de Noé, como Cão, como Jafé, não é? Sem, não é? Que foram os 3 filhos de Noé, ou seja, os descendentes desses 3 filhos de Noé, eles começaram a realizar grandes obras, né? Grandes construções, né? E ao longo dos primeiros 500 anos, né? Depois do dilúvio, né? Eles construíram impérios, né? E seguiram, não é? Nessa saga de desenvolvimento, de crescimento, né? De formação de governos, né? Ou seja, o período chamado período do governo humano, né? Então nessa fase eles cresceram bastante e muitos impérios surgiram, né? O próprio Nimrod construiu várias cidades, né? Às margens do rio Tigre e do rio Eufrates, né? E que se transformaram mais tarde em império poderoso, né? E outros impérios surgiram ao longo dos séculos, né? Império Medo-Persa, Império Assírio, Império Babilônico, os Sumérios, os egípcios, enfim, os gregos mais tarde um pouco, né? E em especial uma etnia chamada etnia romana, os romanos, que por sinal nos interessa particularmente, né, nesta nossa análise, né, porque foi sob o governo romano que nasceu o Filho de Deus, né, lá no primeiro século, né, já depois de Cristo, né, ou seja, o primeiro século após o nascimento de Cristo, né. Então, a etnia romana, ela cresce, ela toma corpo, ela forma uma poderosa nação ali 700 anos antes de Cristo, né? E eles cresceram, formaram um grande exército, né? Se transformaram numa potência, né? No Oriente, no Ocidente e no Oriente, respectivamente, né? E eles se tornaram uma força dominante, não é? Em praticamente toda a Europa, parte da Ásia e parte da África, não é? E muito sangue foi derramado, eles fizeram muitas guerras, foram mais de 721 anos de guerra, né? Contra os persas, contra os medos, né? Contra as dinastias persas, né? Principalmente, né? E muito sangue foi derramado, ou seja, o galope deste cavalo se torna intensa, né? Com a etnia romana, né? Mas, por outro lado, nós podemos observar a história que do lado oriental, do outro lado do mundo, surge também impérios poderosos, né? Os mongóis, por exemplo, né? Que eram considerados pelos romanos como bárbaros, né? E outros povos, mesmo aqui da Europa, né? Os países escandinavos, né?
que eram bárbaros para os romanos, né? E que eles se levantaram, né, com muita força, né, com muito ímpeto, né, para tentar destruir o Império Romano. E nós temos, portanto, a invasão bárbara, né, aos romanos, né, e tivemos o rei Átila, né, ou o imperador Átila, né, que foi considerado o flagelo de Deus, era chamado de o flagelo de Deus, e que impôs muitas derrotas, né, às cidades romanas. Ele conseguiu invadir pelas fronteiras norte de Roma, né, do Império Romano, e causou muitos danos, né, enfraquecendo assim o Império Romano. Depois dele veio o Gensérico com a mesma política, né, enfraquecendo o Império Romano, até que surgiu Flávio Odoacro, né, que conseguiu invadir o Império Romano, conseguiu chegar a Roma, invadiu Roma, conquistou Roma, e conquistando assim o Império Romano Ocidental, não é? E depois o seu último imperador, né, Rômulo Augusto, né, e que assim conseguiu liquidar com o Império Romano do Ocidente, né? E o restante, o que sobrou, né, o que sobrou do Império Romano, deste império, né, foi dividido, né, entre os reis europeus, né? O terceiro tópico a ser analisado está baseado na parte B do verso 4 do texto lido, que faz referência à posse de uma grande espada. Quando o texto se refere a uma grande espada, literalmente está se referindo a uma espada, uma arma de grande porte. E tradicionalmente os árabes usavam uma espada longa, larga e com uma curvatura na extremidade inferior. Essa espada árabe, ela é vista em todas as campanhas militares dos árabes. Portanto, eu faço aqui uma insinuação, eu faço aqui uma inferência, porque realmente o texto não revela nada mais além da posse de uma grande espada. Ou seja, não há textos anteriores, né, a este texto que possam nos orientar a dizer que essa espada é a espada dos árabes. Entretanto, há um componente importante que eu gostaria de citar com relação aos árabes. Os árabes, eles são descendentes diretos de Abraão. Eles são filhos de Ismael, ou seja, descendentes de Ismael. Ismael era filho de Abraão com a escrava da casa, Agar, uma escrava egípcia, né? E Abraão gerou a Ismael. E Ismael gerou 12 varões árabes, que se tornaram 12 príncipes ali no Oriente Médio. E esses 12 príncipes são a base dos árabes, do mundo árabe. O anjo, quando se revelou a Agar, no momento em que ela foi expulsa da casa de Abraão e foi jogada no deserto com seu filho, Deus prometeu a Agar que aquele varão se tornaria um flecheiro, como se fosse um jumento selvagem, né, um indomável, né? E ele, a mão dele seria contra todos e a mão de todos contra ele. E ele habitaria fronteiro a todos os seus irmãos. Isso se cumpriu literalmente.
Isso está lá no capítulo 16, verso 12 do livro de Gênesis. Antes, porém, Deus, quando através do anjo se revelou a Agar, ele disse que ela teria um filho ela teria um filho e seria pai de uma grande multidão, de uma multidão inumerável, né? Realmente isso se cumpriu, não é? Hoje nós temos aí o mundo árabe, né? Temos multidões e multidões de árabes, várias nações árabes, né? Então, o Ismael, ele gerou os 12 príncipes que são hoje as nações árabes. Mas, por causa dessa situação, fomentou-se um grande ódio entre os árabes e os judeus, por causa daquela briga doméstica entre Ismael e Isaque, o filho legítimo de Abraão. Ou seja, uma briga do filho espúrio com o filho legítimo, né? Então, ficou acirrado ao longo da história esse ódio, né? E o texto lá, como eu li, o texto diz que a mão dele seria contra todos e a mão de todos contra ele. Então, podemos ler, fazer uma releitura disso aí e dizer que em vez de mão, nós podemos dizer que a espada de Ismael seria contra todos e a espada de todos contra ele. E isso realmente, se analisarmos a história, vemos que se cumpriu isso literalmente. Os árabes vivem em guerra, sempre viveram em guerra. E isso se acirrou a partir do momento do século VII, mais precisamente no ano 622, quando o profeta Maomé fundou o islamismo. A maioria dos árabes, eu diria que quase 100% dos árabes hoje são muçulmanos. E aí nós podemos dizer, ou seja, podemos aí inserir um novo componente nessa discussão, que a espada de Ismael, a espada dos árabes, é também a espada dos muçulmanos, porque essa espada, ela é vista também, essa grande espada, ela é vista na campanha dos muçulmanos, nas campanhas de expansão dos muçulmanos, que são todos árabes. Embora nós sabemos hoje que os árabes, eles estão em praticamente em todo o mundo, né? Em todas as nações, a religião muçulmana está entrando, né? E eles têm uma ação missionária muito forte, né? Porque também eles têm muito dinheiro ali por causa do petróleo, né? Isso é um dado interessante, né? Que Abraão expediu o seu filho sem nada, só com um cantil com água e uma porção de pão para uma jornada no deserto, né? Logo o pão acabou e a água também se acabou, e ele estava a ponto de morrer de fome e sede, mas o anjo apareceu e salvou a vida daquele moço. É curioso por que os árabes têm muito petróleo. Eu acredito que isso aí tenha a mão de Deus, né? Tem o dedo de Deus, porque como ele não teve direito a nada, sendo filho de Abraão, né? Embora sendo filho espúrio, saiu sem nada. Mas Deus providenciou que eles fossem morar no deserto, e ele passou a ser um morador do deserto, passou a fundar as suas cidades ali no deserto, em torno de Israel, em torno do território israelense, e em todo canto praticamente do mundo árabe tem petróleo, e Israel não tem. Ou seja,
de alguma forma Deus compensou a perda de Ismael, não é? A falta de uma parte da herança, não é? Que deveria ser destinado a ele, foi negada pelo seu pai Abraão. Mas, de alguma forma, Deus providenciou que eles fossem para um lugar que haveria muita riqueza no subsolo. E ele já havia prometido, através do anjo, que a descendência de Agar, ou seja, Ismael e seus descendentes, seria uma grande multidão, uma multidão inumerável. Finalizando, é importante salientar que a Igreja do Senhor Jesus não aguarda juízos, mas o retorno maravilhoso do Senhor Jesus para buscá-la e entrarmos nas bodas do Cordeiro e, em seguida, retornarmos com o Senhor Jesus para, por fim, o Armagedon e instalar o auspicioso milênio, o maravilhoso milênio, quando a Igreja estará assessorando a obra maravilhosa do Senhor de implantação da paz, da justiça plena, não é? Da justiça, verdadeira justiça entre os homens. A Igreja, como eu disse anteriormente, não entrará em juízo, mas ela será a ajudadora. A Igreja auxiliará o trabalho do Rei Jesus na reconstrução deste mundo que sofrerá destruição no período da grande tribulação. Que Deus possa aplicar esta mensagem em seus corações, possa fortalecer a vossa fé e possa, na verdade, ampliar os seus conhecimentos. E se houver alguma dúvida, nós estamos à vossa disposição para responder aos seus questionamentos. Que Deus possa abençoá-los. Amém.